Olá, pessoal! Sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês novamente para mais um Vibrando com Plenitude. E este é um momento de reabastecimento da alma. Assim como o corpo físico precisa do alimento, a alma também precisa, para a gente se fortalecer para as batalhas da vida. E o alimento da alma a gente encontra no Evangelho de Jesus. E que bom que a gente tem uma oportunidade como essa, onde juntos nós buscamos esta fonte inspiradora que nos renova, que nos revigora. E para a gente fazer a nossa conexão, nós vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 34, Lugar Deserto. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Emmanuel começou essa lição nos trazendo a passagem em que Jesus chamou os seus discípulos a um lugar à parte, para que eles pudessem encontrar o repouso. E Emmanuel então nos diz que esse lugar que Jesus nos chama para repousar não é um lugar físico, mas é o nosso santuário íntimo, é o nosso coração. É neste lugar que encontraremos a fonte viva das energias revigorantes. O lugar silencioso dito por Jesus se encontra no fundo da nossa alma. E Emmanuel também nos diz que através da meditação, da reflexão, da prece, encontraremos a fonte divina de reabastecimento. Que lugar abençoado é esse que todos nós temos,
o fundo do nosso coração, o nosso cantinho íntimo, onde podemos repousar, nos encontrar com o Cristo, nos reabastecer para a nossa caminhada. E nós vamos assim passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Ao dizer que o reino dos céus é para os pobres de espírito, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. E ele fala que o orgulho é um dos vícios que nos afastam do Pai. É a fonte de todos os males. É a venda que nos tapa os olhos. E nas instruções dos Espíritos, Kardec nos trouxe uma mensagem de Lacordaire, onde ele nos encoraja a seguir o bom caminho. E ele nos diz assim: sede generosos e caridosos, sem ostentação. Fazei o bem com humildade. Sedes verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. E ele termina a mensagem nos fazendo um convite. Olha o que ele nos diz: voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos. E além dele nos fazer este convite de nos ligarmos ao Pai de amor, ele nos diz que não poderemos ser felizes sem a mútua benevolência, ou seja, sem nos ajudarmos uns aos outros, sem nos ampararmos. Nós precisamos dar as mãos e caminhar lado a lado. Só aquele que aprender o amor fraternal, de doação, será considerado pobre de espírito e será bem-aventurado. Missão linda, né? E nós vamos chegando naquele momento da nossa vibração. E no momento em que a gente está passando por tantos desafios, né, por tantas dificuldades, é hora de nos unirmos em prece, buscar essa fonte de amor e nos reabastecermos. É hora de nos ligarmos a Jesus. Então nós vamos buscar uma posição bem confortável, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos silenciar os nossos barulhos e vamos nos conectar com o mais alto. Vamos assim nos recolher no nosso aposento íntimo, no nosso coração, fechar a porta para que neste silêncio possamos buscar a imagem de Jesus, sentir a sua presença resplandecente, de braços abertos, de olhar compassivo e sereno, a voz doce e suave nos dizendo: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. E as luzes que são emanadas de seu coração bondoso nos envolvem. Estamos leves, é uma sensação de paz. E neste abraço de Jesus,
a gente se entrega. E entrega a Ele também as nossas aflições, as nossas dores, os nossos medos, a nossa vida, para que Ele, em sua extrema bondade e amor, cuide de nós. Nos sentimos aliviados, nos sentimos confiantes. Tudo se harmoniza, se equilibra, e nesta união com o nosso Mestre amado, nós nos fortalecemos. No nosso coração, alegria e gratidão. E coroando este encontro de amor, cânticos de louvor são entoados e pétalas de rosas são depositadas no nosso coração. Gratidão, Senhor. Quanta beleza! E uma legião de trabalhadores da seara do Cristo se colocam a postos, prontos a servir, atendendo carinhosamente aqueles que têm os nomes nos nossos cadernos de prece, aqueles que trazemos ao nosso pensamento, os doentes que estão nos hospitais, as crianças sem pais e os idosos sem filhos. E todos ainda que não se deixaram tocar pelo grande amor de Jesus. Abençoe, Mestre, os que cuidam, os que educam, os que constroem, os que têm a difícil missão de dirigir as nações. Permita, Senhor, que nossos lares sejam visitados e nossos familiares também sejam abraçados. Aqueles que vivem conosco debaixo do mesmo teto, aqueles que estão distantes e aqueles que já retornaram à pátria espiritual, mas que permanecem presentes no nosso coração. Abrace todos eles por nós, Senhor. Sabemos que teu coração é fonte abundante de amor e que a todos envolve. E nesse instante nos sentimos refeitos, revigorados, fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. Fique conosco, Senhor. Seja sempre o nosso farol. E assim, neste momento, nós vamos terminando este Vibrando com Plenitude. Agradecidos, alegres, mais serenos, em paz. E que possamos nos encontrar em breve para mais um Vibrando com Plenitude. Desejando que a nossa semana que se inicia seja muito feliz. E até lá, gratidão, que assim seja.